Meus amigos, nós vamos começar agora prisão preventiva. É um assunto que, assim como prisão em flagrante, é um assunto estratégico para a sua prova. A prisão preventiva, ela é a exceção. A prisão preventiva é uma medida cautelar, pessoal, de restrição da liberdade, é uma medida excepcional, é uma medida que somente pode ser aplicada quando estão presentes seus pressupostos, as suas hipóteses de cabimento e os seus fundamentos. Também é uma medida, meus amigos, que sofreu profundas alterações, é um tipo de prisão processual que sofreu profundas alterações agora com a lei anticrime. Então essa medida cautelar de natureza pessoal, constritiva da liberdade, determinada por ordem judicial, sofreu profundas alterações. E essas alterações são questões potenciais de prova que nós vamos trabalhar. Perfeito? Vamos lá então. Acompanha comigo lá no quadro, começando agora a prisão preventiva. E eu estou, como eu já disse para vocês, seguindo rigorosamente o texto, a legislação que vai ser cobrada na sua prova, porque é o estilo da sua banca cobrar a legislação pertinente ao conteúdo programático. Com base nisso, nós seguimos aqui a nossa meta de matar completamente a legislação referente ao seu conteúdo programático. Em qualquer fase da investigação policial, diz o artigo 311, ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, ora mais, se eu estou falando de querelante, eu estou falando de crimes de ação penal privada, ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer agora. Professor, prisão preventiva pode existir, primeiro, na fase pré-processual, na fase da investigação criminal, eu posso ter prisão preventiva, ou na fase judicial, na fase do processo criminal, na fase judicial, na fase do processo penal, em juízo. Então eu tenho pré-processual, processual, prisão preventiva pode, eu vou resumir, acontecer então durante toda a persecução penal. O que é persecução penal? Persecução penal é aquela fase, é aquele momento de busca de informação, de colheita de provas, de elementos de informação. A persecução penal começa com a investigação criminal e depois a persecução penal passa para a fase que nós chamamos fase processual, fase judicial. Perfeito? Fase investigatória, fase do processo judicial. Durante todos esses momentos será possível a decretação da prisão preventiva. Ponto. Agora vem algo fundamental. Por que fundamental? Porque essa é uma das grandes questões que pode aparecer na sua prova. Tanto na questão objetiva, como também e especialmente, diga-se de passagem, na questão discursiva. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz. No passado podia. No passado você podia ter prisão preventiva decretada de ofício. No passado o juiz podia sozinho decretar a prisão preventiva sem que ninguém tivesse pedido essa prisão preventiva. Hoje não pode mais. Está proibida, isso foi uma alteração da lei anticrime que alterou a redação do dispositivo normativo do CPP e tirou o termo de ofício. Mas mais do que a alteração promovida pela lei anticrime, eu tenho as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O STF e o STJ decidiram que não cabe prisão preventiva de ofício, porque fere o modelo acusatório de processo penal. Modelo acusatório segundo o qual a função de investigar é uma,
A função de acusar é outra e a função de julgar já é outra. Modelo acusatório que separa rigorosamente as funções de investigar, de acusar e de julgar. De investigar, de acusar e de julgar. Quando o juiz, no passado, decretava de ofício a prisão preventiva, o juiz assumia uma função de acusador. Na hora que o juiz decretava, no passado, a prisão preventiva, ele assumia um protagonismo de acusador. Entendeu? Isso é fundamental você entender. O juiz não pode ter protagonismo. Muito menos o juiz poderia assumir o perfil acusador. O juiz não pode assumir perfil acusador. Maravilha. Então, o modelo acusatório tem como base a separação da função de investigar, de acusar e de julgar. E, portanto, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício porque estaria usurpando a função do Ministério Público e porque eu estou tendo a preocupação de explicar isso de forma não só de dizer não cabe de ofício. Eu poderia chegar aqui, olha, anota aí, memoriza. Memoriza aí, coloca na tua cabeça que prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Pronto, eu, na verdade, levaria 15 segundos. Prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Decora, memoriza. Acabou-se. E porque eu estou explicando porque não pode, porque fere o modelo acusatório, porque o juiz estaria usurpando a função do MP, porque você pode ser cobrado para escrever sobre isso numa prova discursiva. Numa prova discursiva que pergunte, é possível decretação de prisão preventiva de ofício? Aí você vai dizer, não, não é possível. Só que lá na questão vai ter que dizer, na questão da prova discursiva vai ter, fundamente a sua resposta. E você, ou então discorra fundamentadamente e você não sabe fundamentar. Daí a minha preocupação, entendeu? Ok, professor, então não cabe de ofício. Mas quem é que pode então pedir a prisão preventiva? Você tem que memorizar. Primeiro, o Ministério Público, o titular da ação. Perfeito? O titular da ação penal, o MP. Nos crimes de ação penal pública, por óbvio. Pode pedir a prisão preventiva. Segundo, o delegado de polícia. O delegado de polícia pode representar pela prisão preventiva. Mas tem um detalhe que eu quero que você lembre, tá? Muita atenção para os detalhes. O delegado somente poderia pedir a prisão preventiva, representar pela prisão preventiva, como assim é denominada o pedido. O delegado somente poderia pedir, representar pela prisão preventiva na fase do inquérito policial, na fase da investigação criminal. É mesmo, é. Se a questão disser que já tem processo criminal, o delegado não pode pedir preventiva. Aí já é a armadilha da banca. Entendeu? Fica ligado. Se já existe ação penal, se já existe processo instaurado, processo judicial, fica ligado. Não cabe mais delegado de polícia representar pela prisão preventiva. A autoridade policial não pode mais representar pela prisão preventiva e pedir prisão preventiva. Somente o promotor de justiça. Então é só você memorizar. A prisão preventiva pode ser pedida pelo promotor de justiça, solicitada, requerida, em qualquer fase. O MP, o Ministério Público, desde o início da investigação até o processo, até o final do curso do processo, o MP pode requerer a decretação da prisão preventiva. O delegado de polícia somente pode representar, requerer, pedir a prisão preventiva no curso da investigação criminal. Fechou? Maravilha. Mas para por aí, não. Quem também pode pedir prisão preventiva, requerer prisão preventiva, é o próprio ofendido titular da ação penal nos crimes de ação penal privada. A lei fala de querelante. Sabe quem é um querelante? Querelante é o nome que se dá ao titular da ação penal nos crimes de ação penal privada. Quem é o titular da ação penal pública? É o MP, legitimado para ingressar com a ação penal, oferecer a denúncia. Na ação penal privada, quem é o titular? É o próprio ofendido, vítima, que nós denominamos de querelante. Então, nos crimes de ação penal privada, quem pode pedir a prisão preventiva é o querelante, o próprio ofendido. O que mais? Quero que você lembre também. Quem mais pode pedir prisão preventiva? O assistente de acusação. O assistente de acusação. Não esqueça esse detalhe. Assistente de acusação. A pessoa, por exemplo, uma pessoa foi assassinada. Titular da ação penal, de crime de homicídio, a ação penal pública é incondicionada, é o Ministério Público. Pode pedir prisão preventiva? Claro que pode pedir prisão preventiva. Mas, professor, no curso do processo tem um assistente da acusação. A família da vítima resolveu constituir
um advogado, ou então através da Defensoria Pública, resolveu ter assistente. É uma opção da família, né? Nesse caso, o assistente da acusação também pode requerer a prisão preventiva. Essas são as pessoas que podem requerer prisão preventiva. Memorizou? Maravilha, entendeu? Vamos em frente. Vamos em frente, meus amigos. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, é o primeiro fundamento. Ordem econômica é o segundo fundamento. Conveniência da instrução criminal, terceiro fundamento. Ou para assegurar a ação, a aplicação da lei penal, quarto fundamento. Tá bom? Quando houver prova da existência do crime, vamos parar por aqui. Aqui já são os pressupostos, que depois eu vou comentar. Por enquanto eu quero comentar os fundamentos. Eu tenho 4 fundamentos para prisão preventiva. Ordem pública, ordem econômica. E na aplicação da lei penal, instrução processual. São os 4 fundamentos. Ordem econômica nos crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra a ordem econômica, quando for necessário por uma questão de cautela, de cautela em relação a esses crimes, em relação à pessoa que vem provocando os danos os crimes contra a ordem econômica, contra o sistema financeiro nacional. A ordem pública ocorre quando o sujeito ele representa um perigo em razão das circunstâncias do caso concreto. Sempre em razão das circunstâncias do caso concreto. O que é ordem pública? Resta comprovado que essa pessoa em liberdade, ela coloca em risco outras liberdades. Ela coloca em risco bens jurídicos. Ela é uma pessoa, por exemplo, muito perigosa. Agora, esse muito perigoso não é baseado em subjetivismos, ilações, conjecturas. Esse muito perigoso é baseado numa avaliação da realidade. Porque se não for através da realidade, não passa de quê? Subjetivismo. A realidade não é subjetiva. O que está na mente da pessoa é. Portanto, o que é ordem pública? Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de um sujeito que... Esse caso me deixou assim meio chocado, sabe? Eu vi o drama da família dele, ele estava preso numa delegacia por crime de tráfico ilícito de drogas. Tráfico de drogas. Aí eu vi o drama da família, porque a família é muito idônea, sabe? O nome dele é Leonardo, a família... Desculpa, Leonardo não, Leonardo é outro caso, Henrique. A família é muito idônea, uma família muito decente, a família dele, humilde, de comunidade, a pessoa muito carente, mas a família trabalhadora. E simplesmente ele foi preso por tráfico ilícito de drogas, ele tinha mãe, tia, família grande, e tinha uma esposa e um filhinho de 3 anos de idade. E eu lembro muito do dia em que o Henrique saiu da delegacia, eu estava por coincidência resolvendo outro caso, quando saiu o alvará de soltura dele, naquela época que tinha preso em delegacia. Hoje em dia isso praticamente está acabando, né, digamos assim. Mas antes tinha muito preso em delegacia. E por coincidência, eu tinha feito o pedido dele de liberdade e nesse dia eu estava na delegacia resolvendo outras questões. E eu vi quando chegou o alvará de soltura dele, a emoção dele, da família, aquela coisa toda, pegou o filho de 3 anos no braço, colocou aqui, todo mundo chorando, aquela coisa toda, a emoção. Uma semana depois, coincidentemente também, eu estava nessa delegacia, pela qual eu era responsável, os defensores dividiam a atuação em delegacias, em determinadas circunscrições. E nesse dia, Numa semana anterior, o Henrique tinha saído. Nesse dia, o Henrique estava chegando, preso em flagrante de novo. Preso em flagrante de novo. Por tráfico ilícito de drogas. Então, gente, uma semana depois de receber a liberdade por um tráfico, ele foi preso em flagrante de novo pelo tráfico ilícito de drogas. Tem condição, agora, de um juiz soltar o Henrique? Não, o juiz vai dizer o seguinte: não, meu irmão, você
Em liberdade você vai traficar. Sabe por que em liberdade você vai traficar novamente? Porque depois de muito esforço você recebeu liberdade e você voltou a traficar droga. Então, concretamente, objetivamente, você reitera na prática criminosa. É igual aquela pessoa que você atende, às vezes, num presídio, e aí depois você vê, voltou de novo? Tinha saído, tinha cumprido a pena, ou eu tinha recebido liberdade provisória, aí cometeu o crime novamente e voltou de novo. Ou então aquela pessoa que está com a tornozeleira eletrônica, e vai praticar o crime, vai praticar, por exemplo, um assalto com a tornozeleira eletrônica. Meus amigos, então essa pessoa, objetivamente, concretamente, ela demonstra que ela não tem condição de permanecer em liberdade porque ela reitera na prática criminosa todo o tempo. Esse é o ponto. Então, nesses casos, o que é que acontece? A prisão preventiva se impõe por uma necessidade de ordem pública, para proteger, para cautelar a coletividade, a sociedade. Prisão preventiva em matéria de ordem pública não pode ser confundida com clamor público. Clamor público não é fundamento para a prisão preventiva. Ah, mas o crime gerou grande repercussão. Isso não pode ser fundamento para a prisão preventiva. Também não é fundamento para a prisão preventiva em razão de ordem pública a gravidade em abstrato do crime. Eu vou repetir. Não é porque o tipo penal é grave que cabe prisão preventiva. Não. Não cabe. Gravidade em abstrato não fundamenta a prisão preventiva. Tá bom? Não é ordem pública. Também não é ordem pública, e aí vai o mesmo raciocínio, o fato de ser crime hediondo e assemelhado a hediondo. Crime hediondo, então é ordem pública. Não, nada a ver. A pessoa pode praticar um crime hediondo, por exemplo, um homicídio qualificado, e ela pode não ser uma pessoa perigosa. Pode não se encaixar numa situação de pessoa que causa risco de, estando em liberdade, voltar a praticar novos crimes, por exemplo. Entendeu? Então não é a gravidade do crime, não é o fato de ser crime hediondo. Crime hediondo, ser crime hediondo ou assemelhado a hediondo não fundamenta a preventiva. O fato de ser grave o crime, gravidade em abstrato, não fundamenta a preventiva. Clamor público não fundamenta a prisão preventiva. Tá bom? Continuando. O que é que eu quero que você lembre também? Já falamos de ordem pública, ordem econômica. Eu tenho a conveniência da instrução criminal. O que é isso? A pessoa, de alguma forma, o acusado, de algum modo, se ele estiver em liberdade, ele vai obstar, ele vai dificultar, ele vai impedir, ele vai embaraçar a instrução processual. O que é isso, professor? O que é a instrução processual? É a fase de colheita de informação, colheita de prova, informação. Ele vai impedir, ele vai embaraçar, ele vai prejudicar. Então, nesse caso, eu tenho um fundamento de prisão preventiva para garantir a instrução criminal, para garantir que o acusado não prejudique essa busca pelas informações. Acontece demais, né? Eu tenho aquela pessoa que está sendo investigada, várias pessoas viram um crime sendo cometido, a polícia chamou as pessoas justamente porque as pessoas estavam no local e viram um crime sendo cometido. Aí quando as pessoas chegam na delegacia, o delegado, olha, porque o senhor estava lá no dia, no local, o que é que o senhor sabe, o que é que o senhor pode contar? Aí a pessoa, doutor, não sei nada, não vi nada. Aí como não? Olha, o senhor estava lá, está aqui a prova de que o senhor estava lá. Tinha até um vídeo do senhor entrando, como é que o senhor não viu nada? Não, eu sou cego, doutor. Sou cego. Aí o delegado ainda diz, você sabe que testemunha não pode mentir, né? É falso testemunho. Aí a pessoa diz, doutor, não estou mentindo não vi ninguém não. Aí todo mundo diz que não viu, que não sabe, que não viu, que não sabe. Uma dessas pessoas chega para o delegado, doutor, só um instante, em off, rezando aqui, em off, só para o senhor. Eu e todos que viemos aqui, comparecemos à delegacia, nós sabemos que foi o indiciado, que foi o preso, que foi a pessoa que está aqui sendo investigada, que cometeu o crime. Nós vimos tudo, a gente sabe, a gente tem todas as informações. Só que a gente não pode falar nada, porque se a gente falar, a gente morre. É a lei do silêncio, doutor. A comunidade. Se ele não matar a gente, mata nossa família. Manda matar. Ele deixou bem claro. Quem falar o nome dele, ele corta o pescoço e bebe o sangue. O cara deixou bem claro para todo mundo, ó, para as testemunhas. Vocês vão para a delegacia, toma cuidado. Inclusive, o pessoal do cara lá, da facção, passou nas nossas casas e disse, ei, ó, falou do nome do fulano aí, morreu, tá? No outro dia, tá morto. A gente mata e bebe o sangue. Tora o pescoço e bebe o sangue.
Eu não tenho que decretar a prisão preventiva desse cara. Com certeza. O cara está ameaçando as testemunhas. Quando também a pessoa tenta comprar as testemunhas, né? Oferecendo dinheiro, tem que prender preventivamente. Você lembra desse caso do doutor Jairinho, né? Que eu até disse, doutor Jairinho, não, monstro, né? Doutor Monstrinho. Que é do pobre garoto Henri, né? Nesse caso do doutor Jairinho, da morte do garoto Henri, vocês viram o que aconteceu. O cara tentando influenciar as testemunhas, levando as testemunhas a mentir, as testemunhas, inclusive, tendo que refazer depoimentos porque mentiram. E é isso, gente. Aí tem que decretar prisão preventiva mesmo, quando a pessoa embaraça, obstaculiza, impede a instrução criminal. Outro caso também, o último fundamento da prisão preventiva é a garantia da aplicação da lei penal. Eu não posso ter por parte do acusado uma postura que impeça que a lei penal seja aplicada. Exemplo, é o exemplo característico, é a fuga. A pessoa simplesmente foge, sabe que tem muitas provas contra ela, elementos de informação, que vai terminar sendo condenado, vai ter que cumprir pena e desaparece no meio do mundo. Então, para garantir a aplicação da lei penal, também cabe a prisão preventiva. Afora um desses 4 fundamentos, eu posso ter mais de um fundamento. Professor, eu posso ter ordem pública e também aplicação da lei penal, para garantir a aplicação da lei penal? Pode. Eu posso ter um fundamento que já seria o suficiente para a prisão preventiva, eu posso ter 2 ou mais fundamentos também. Perfeito? Agora, além dos fundamentos, eu tenho os pressupostos. O que são os pressupostos? Antes de ir para os fundamentos, eu primeiro preciso avaliar o seguinte, para decretar a prisão preventiva. Agora nós vamos falar dos pressupostos. Acompanha comigo. O primeiro pressuposto é prova da existência do crime. Esse é o pressuposto que a gente chama pressuposto número 1. Prova da existência do crime. A gente chama isso de materialidade. Materialidade. A prova da existência do crime. O segundo pressuposto é o indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que é o segundo, indício suficiente de autoria, e o terceiro, o perigo gerado pelo estado de liberdade. Por que essa prova da existência do crime e esse indício suficiente de autoria são tão importantes? Por uma razão bem simples, pessoal. Se eu não tiver prova da existência de um crime, como é que eu vou prender uma pessoa preventivamente se eu não tenho nem prova da existência de um crime? Eu preciso de prova da existência de um crime para ser decretada a prisão preventiva. Isso é pressuposto. O segundo pressuposto é indício suficiente de autoria. Em prova de concurso, eles adoram a seguinte questão. Pega o termo indício, tira e coloca certeza da existência da autoria. Olha a pegadinha. Aí o quesito, a alternativa passa a ser errada. Não é prova da existência, não é prova, não é certeza, a palavra não é certeza. Não é certeza da existência da autoria. É indício, é indicativo, né? Suficiente, tem que ser indicativo suficiente, não pode ser precário. Tem que ser indicativo, não pode ser precário, tem que ser suficiente de autoria. Mas não é certeza. Se tivesse certeza, já estaria pronto para condenar. Então, é prova da existência do crime e indício, e não certeza. Fica ligado. Suficiente, indício suficiente de autoria. E, por fim, o último pressuposto, para encerrar essa aula, o perigo gerado pelo estado de liberdade, que é fundamental. Esse perigo gerado pelo estado de liberdade é o terceiro pressuposto. É muito importante. Além da prova da existência do crime, além do indício suficiente de autoria, eu preciso ter o perigo, a comprovação, a constatação, a aferição do perigo real que essa pessoa causa em liberdade. É essa parte. Perigo gerado pelo estado de liberdade. Eu tenho que ter a prova desse perigo aí. Tá bom? Firme e forte, detonando.